Bem, irmãos, então em Mateus 1, eu andei meditando sobre a genealogia de Jesus, né? Já falei sobre isso aí nas últimas semanas e comecei a entrar na continuação do ministério de Cristo, que começa, na verdade, na história dos pais dele. Hoje é quarta, né? Anteontem, a gente estava até fazendo a reunião ali no auditório da Emaer, né? Um pouco mais aberta, né? Em outro formato. E eu não gravei porque eu sabia que eu ia voltar a falar disso aqui, né? Então, enquanto nós estávamos conversando lá, eu deixei claro a questão de que o evangelista Mateus, ele trabalha a genealogia de Cristo pela perspectiva do Pai. E, por conta disso, na sequência ele dá ênfase à figura do Pai na hora de contar a história da concepção de Cristo. Enquanto que Lucas, ele trabalha a genealogia de Cristo pela perspectiva da mãe. E ele dá ênfase à história da mãe, né? Tanto que é só em Lucas que a gente vê o que o anjo falou com Maria, como é que foi aquele momento da aparição do anjo Gabriel a Maria, falando que ela tinha sido escolhida por Deus para levar a semente do Espírito Santo, que seria Jesus Cristo. Então a Maria foi inseminada artificialmente por Deus, né? Foi a primeira inseminação artificial da história, foi a de Maria, né? De maneira miraculosa. E aí Mateus, ele vai passar por alto sobre isso, sobre essa parte, né? Se a gente for lá no verso, peraí que eu estou no 3 aqui. Mateus 1, verso 17. Não, desculpa, verso 19. Espera que eu estou com a minha versão em inglês aqui. Então fala aqui: então José, seu marido, sendo um homem justo e não desejando fazê-la um exemplo público, essa é na minha versão, né? Ou infamá-la, diz algumas outras versões, tinha em mente se divorciar dela em segredo, ou se separar dela em segredo, ou se apartar, né? O que ele diz antes aqui? Acho que eu vou botar em português aqui, que fica mais fácil para eu ler para vocês. Ele fala aqui um pouquinho antes, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, esse achou-se grávida pelo Espírito Santo é aquilo que eu falei, que é narrado em Lucas, né? O anjo aparece para ela, fala que ela achou graça diante de Deus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A oração da Ave Maria é esse trecho, né? Então fala, ave é saúdo, né? Saúdo você, Maria, né? Abençoada ou agraciada, né? Você é bendita entre as mulheres, né? E você foi escolhida para levar o fruto, né, do Messias. Aí ela fala, mas como pode ser isso se eu nunca tive nenhum relacionamento? Aí o anjo fala, não, o que vai ser gerado em você vai ser gerado pelo Espírito Santo, não por homens. E aí a gente entra nessa, ou seja, isso tudo que está em Lucas é resumido aqui como achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele não entra nesse mérito. Agora ele entra no mérito o quê? De José. E aí então ele fala, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, você vê nitidamente aqui que ele passa por Maria, mas ele dá ênfase em José, né? Ele diz, inclusive, os detalhes qual foi o diálogo dele, né, com o anjo do Senhor, que apareceu para ele em sonho. Então, o anjo poderia aparecer pessoalmente, como foi o caso de Maria, né? Poderia, né? Então vai ter prova. Então, se a ênfase
a ênfase dele aqui é na perspectiva de José. A gente vê primeiro que o anjo aparece em sonho, né? E poderia ter aparecido fisicamente, como eu falei, como foi com o caso de Maria. Maria apareceu fisicamente, não foi em sonho. Mas o que eu quero que a gente raciocine aqui é o seguinte: tente se colocar no lugar de José e entender a perspectiva do que está sendo descrito aqui. Tanto em Lucas quanto em Mateus, a primeira vez que o anjo se refere a José, vai falar com José, é para falar para ele: olha, aceita. Então isso quer dizer que a intenção dele de se apartar de Maria veio por quê? Não, ok, não, aí é a motivação, mas o que foi que gerou nele a vontade de se apartar? Por que ele queria vazar? Por quê? Então, como ele soube disso? Se o anjo não falou com ele não soube de nada. Maria falou com ele. Então, a questão é a seguinte: o anjo falou primeiro com Maria. Então, Deus falou primeiro com quem? Com Maria. Então, falou assim: ó, Maria, você foi escolhida, você vai portar a semente que é o Salvador desse mundo. Aí Maria retruca, né? Não, mas eu acho que eu não sou digna, eu nunca tive relacionamento com homem. Aí ele fala: não, mas você vai, o que vai ser gerado em você vem do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre você. Ela: ok, então faça-se em mim a tua vontade. Ela fala isso. Ela se resigna, fala assim: ok, faça-se em mim a tua vontade. E aí entra essa passagem aqui, onde diz que ela achou-se grávida do Espírito Santo e José, secretamente, não querendo infamá-la, tentou se afastar dela. Como ele soube? Ela falou com ele. Não tem outro jeito. Não foi sobre-humano. Então agora eu quero que vocês entrem no cenário. O camarada, a estruturação do casamento judaico naquela época é o que está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, entra bem em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, para onde eu esteja, estejais vós também. Não por acaso há uma figura de Cristo como um noivo e a igreja como a noiva. A igreja é a esposa. Olha a igreja é a esposa de Cristo. Ela é o quê? Ela é a noiva. Então, isso quer dizer que o que não aconteceu ainda? As bodas. Então, aí, o que é reservado para quando nós estivermos reunidos com Cristo nos ares? As bodas do Cordeiro. As bodas é o casamento, né? O casamento do Cordeiro. O casamento dele com quem? Com a igreja, que é a noiva. Como é que acontecia isso? Né? Como é que acontecia isso? Tem essa narrativa em João, quando ele explica o quê? As bodas de Caná. Né? Ou seja, você tem um período de celebração, de festas. Aí eu vou entrar em escatologia, tá? Se eu falar, né, que as bodas eram 7 dias, aí isso é um período de uma semana, aí você conjuga isso com o período de tribulação, pós-tribulação. Mas não é o foco que eu quero dar aqui, apesar do que seria o que o Gomes gostaria de ouvir. Mas não é o que eu vou falar agora. O que eu vou explicar é o seguinte: o retrato que está sendo desenhado em João 14 é um noivo que ele se compromete com a noiva. Então já existe um vínculo aonde, por causa desse vínculo, qualquer tipo de alienação dos votos já é adultério, apesar do casamento não ter sido celebrado nem consumado. Então, o que acontecia? O noivo se comprometia com a noiva, ele ia preparar uma casa, uma residência, um lugar, para que ele pudesse levar a noiva até o convívio dele. Isso só acontecia depois que ele estivesse pronto para receber a noiva e se responsabilizar por ela. Hã? E tinha o dote. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: a questão do casamento já gerava vínculo a partir do momento do noivado. Então, tem vários desdobramentos que a gente podia tirar aqui para a vida moderna, né? Vamos dizer assim. Que não existe namoro.
Caramba, você está sendo fundamentalista falando isso. Né? Não estou. Um cristão, ele só namora com alguém com o objetivo de quê? De casar. Porque senão você está namorando para quê? Recreativamente. Entendeu? Não, eu estou namorando por namorar. Não existe namoro por namorar. Eu não estou falando aqui na semântica da coisa. Né? Não pode ter namoro, só noivado. Não, você pode namorar, beleza. Mas sua intenção quando você namora é o quê? Casar. É isso. A intenção por trás do namoro é casamento. Nunca é recreativamente. Entendeu? Foi piorando, né? Namorar, ficar... Só vai ficando mais rarefeito, né? Mais curto. Isso. A questão aqui é o seguinte. Então José já tinha um vínculo com Maria, é onde eu quero chegar. José já tinha um vínculo com Maria e ela chegou para ele depois desse vínculo já formado, ou seja, ele estava estruturando um lugar para recebê-la e constituir família. Fazendo um outro derivado aqui rapidinho também. Se eu falei que se você só namora com a intenção de casar, você não namora se você não tiver condições de constituir família. Ou seja, se você não tem aonde morar, se você não tem como sustentar a sua família, você também não tenciona casamento. Então você não tenciona namorar enquanto você não estiver pronto para constituir família. Então a consequência direta disso é isso. Então, 15 anos, vou namorar, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Porque com 15 anos você está pronto para trazer aquela pessoa para o teu convívio e zelar por ela, edificá-la como Cristo edificou a igreja e sustentar a família? Não, então você não poderia nem namorar. Não, biblicamente não faz sentido. Com 20 anos morando com a mãe? Também não. 30 anos morando com a mãe? Também não. Por quê? Porque você não está tendo condições de sustentar a tua família. Eu casei para namorar com a minha mãe. Você não está pronto para casar, é onde eu quero chegar. Ok? Bem claro em relação a isso. Né? Esse aqui sabe de experiência própria. Né? Depois conversa com ele. Começou a trabalhar muito cedo. Então, ok. Então, voltando aqui para o texto. Então, José já tinha esse vínculo com ela e já estava preparado para recebê-la como esposa. Tudo certo. Aí ela chega e fala para ele o quê? Estou grávida. Ele, mas como assim você está grávida? Agora vem aqui a licença poética, tá? Estou grávida. Como assim você está grávida? Não, estou grávida do Espírito Santo. Pessoal, olha só. É isso que eu quero que vocês entendam. Se coloca no lugar do cara, entendeu? Mas como assim está grávida do Espírito Santo? Não, um anjo me apareceu. Ele poderia ter crido logo de primeira? Poderia, caramba, eu recebo isso. Ontem, na segunda-feira, na verdade, quando eu preguei isso para um público mais diversificado, tinha inclusive católico na audiência. Depois da reunião, um católico veio me procurar. E ele falou que na leitura da obra de um padre relativamente famoso, que é Garrigo Lagrange, né, que é um teólogo católico, numa das suas obras, Garrigo Lagrange, ele fala que a intenção de José em se apartar de Maria, na interpretação de Garrigo Lagrange, tinha a ver com o sentimento que ele tinha de não se achar justo o suficiente para ser pai de Jesus. Cara, eu não estou no nível de ser pai do Salvador. Aí eu falei, ok, é uma conjectura? Pode até ser? Mas eu acho altamente improvável. Por quê? Porque quando você analisa o texto, qual é a ênfase do anjo quando o anjo aparece para ele? É o caráter de José ou a justiça de José? É o quê? O que está escrito aí? Qual é a ênfase que o anjo dá? Olha, o que foi gerado nela é... Então, qual era a motivação dele para querer se apartar dela? Era a justiça dele? Era ele ter mérito? Era ele se achar no nível? Não, era o quê? Justificando ela, né? Era a mulher. Então, era o problema dele, não era ele. Era a mulher. Isso que para mim também, claro. Por mais que Garrigo Lagrange seja um grande teólogo, ele errou. Você está falando isso que ele é um teólogo católico. Não, eu já vejo muita incoerência em Calvino, em Lutero, em vários casos. Quando você começa a olhar para a Bíblia e seja sincero com a interpretação da Bíblia, né? Não puxar para um dogma, tá? Então, ele
Qual era o problema dele com Maria? É que ela estava grávida. E fala assim, aí agora eu quero que, é onde eu quero chegar, né? Só que ele fala assim, que ele tentou se apartar dela por ela estar grávida, sendo ele o quê? Justo. Agora que eu quero que vocês encaixem. Como eu encaixo justiça com ele se apartando de uma mulher porque ela está grávida? Ele teria que ter feito antes do casamento. Hã? Teria que ter consumado antes do casamento, para ficar grávida sem estar casado. Sim, mas o que isso tem a ver com justiça? Ele quebraria a lei. Continue, desenvolva. Quebraria a lei e geraria um filho fora da lei. Se ele assumisse, né? Não, é meu. Ele já está quebrando a lei. Porque é meu filho, mas então, você não casou, então você consumiu antes da sequência normal. Sim, mas se ele quisesse cumprir a lei, qual era a postura correta dele? E para ser o quê? Apedrejado. Adultério, exatamente. Então, eu até concordo parcialmente com isso, mas não é plenamente isso. Por quê? Porque senão, se ele tivesse preocupado com a justiça da lei, ele teria que ter entregado ela. E aí, quem que seria apedrejado? Só ela? Quem cometeu o adultério com ela, que ele não sabia quem é. Entendeu? Vai apedrejar Deus. Mas no coração, no íntimo dele, ele achava que era um homem, né? Tanto, aí eu vou falar uma coisa apócrifa aqui, tá? Isso aqui que eu vou falar é apócrifo, é extra-bíblico e de tradições judaicas. Tá por ouvido para você desviar. Correu durante algum tempo nos círculos judaizantes a fofoca de que o pai de Jesus verdadeiro seria um centurião romano, que Maria teria sido abusada por um centurião romano. Isso durante muito tempo foi sustentado pelos inimigos da fé, tá? Agora vamos voltar aqui. Então José não sabia que era o pai. Então aí que tá. Se ele se aparta por ela estar grávida, quem é que está assumindo a culpa? Ele. Então, aqui, pessoal, é onde eu quero chegar. E eu vou fazer um link, inclusive, com a conversa que a gente vai ter hoje de noite, para quem for participar do Geração de Homens Fracos, né? Cara, quem tem esse tipo de atitude em relação à noiva? De tomar o prejuízo, de se esvaziar? Jesus Cristo. Em Filipenses, diz que ele se esvaziou, que ele não teve por usurpação, ser igual a Deus. Ou seja, ele se diminuiu e ele tomou o prejuízo. Como assim? Jesus tomou o prejuízo? Sim. Por quê? Porque ele recebeu a punição que não era dele. Ele recebeu o pecado que não era dele. Ele assumiu a culpa que não era dele. Foi exatamente a intenção do coração de José. Caramba, eu vou assumir essa bronca aí. É isso. Todo mundo vai achar que fui eu. Por quê? Porque eu vou deixar a mulher grávida e vou sair fora. Entendeu? Abandonei. Entendeu? Então, assim, eu vou assumir essa responsabilidade. E aí, quando isso acontece, o anjo aparece no sonho e fala assim: não, você não precisa fazer isso. Então, a questão do coração íntegro de José é um coração digamos assim, um coração de Cristo, né? Então, isso aqui até aponta, né, para um homem que estava pronto. Aí eu vou negligenciar a Carrilha Grande aqui, entendeu? Um homem que estava pronto a o quê? A educar aquele que seria o Salvador. Por quê? Porque, mas ele era Deus, ele não precisa de educação. Não, ele precisava de educação. A Bíblia fala que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, né? Ou seja, ele foi educado enquanto cresceu. Então ele teve pai e teve mãe. Então ele teve um pai que ensinou ele o ofício, ele teve um pai que ensinou ele caráter, né? Isso, ele teve exemplo de pai. José foi esse exemplo de pai e Maria exemplo de mãe, né? Então, pecadores, falhos, limitados, mas pais que não por um acaso foram escolhidos por Deus para serem pai do Salvador. Ele poderia ter olhado para outros pais, né? Não, mas preciso de pessoas que vão o quê? Dar subsídio moral como homem para o Jesus homem, porque o subsídio espiritual para o Jesus Deus vinha do Espírito Santo. Agora o subsídio humano vinha dos pais,
né? E então ele cresceu nesse ambiente de um pai que se esvaziava. Não, ainda vai dar tempo, porque a gente começou com uma certa margem. Aí você vai ver um pouquinho mais na frente, né? No verso 24 fala assim, né? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então olha só, ele estava com essa intenção de assumir a culpa. O anjo fala com ele. Quando ele desperta do sono, o cara acordou. Eu vou orar mais sobre isso. Não, ele acordou. Não, vou consultar os sonhos. Não, ele acordou. Não, vou esperar Deus dar um outro sinal para mim. Não, de imediato ele vai lá e faz. Quando ele recebeu sua mulher, ele voltou para Maria e falou assim: tá tudo bem, né? Eu entendi que é do Espírito Santo, né? Vamos continuar. Eu assumo essa criança. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Então, muito provavelmente, aqui está a razão de que a gente vê que Maria foi até a casa de Isabel. Por que ela foi até a casa de Isabel? E passou 3 meses. Diz que ela passou 3 meses com Isabel na casa de Isabel. Por que isso aconteceu? Passa meio desapercebido nos evangelhos isso. Porque ela já estava grávida. Entendeu? Então, assim... então a questão dela participar das bodas, ela teve bodas, né? Ou seja, teve tudo normal, mas não é igual hoje, que ela ia aparecer lá com uma saliênciazinha na barriga, entendeu? Ou com algum indício possível de que ele estaria grávida e escandalizar toda a família, entendeu? Então ela vai para Isabel, né? Sabedora da proximidade que ela tinha com Isabel e com Zacarias, né? E, não coincidentemente, né, o que estava sendo gerado em Isabel também tinha sido provocado, não era do Espírito Santo, mas tinha sido gerenciado pela providência divina do Espírito Santo. Então, era um ambiente favorável para ela estar, né? Então, imediatamente ele creu e obedeceu. Aqui eu quero dar ênfase ao quê? A um José que se esvaziava e a um José que era o quê? Obediente. Então, tem 2 traços de caráter cristão primeiros para um homem de Deus, né? Que é o quê? A intenção, né, de se esvaziar, de dar lugar à mulher como vaso mais fraco, vamos dizer assim, de tomar o prejuízo se for necessário. E qual é o segundo? Obediência. Pessoal, a obediência, ela só vem se você se esvazia. É uma coisa, deságua na outra. Não tem como você dizer que você vai ser obediente a Deus se você não se esvaziar. Por quê? Porque senão sempre a sua vontade vai estar te cutucando para você não ser obediente. Sempre as tuas querências, os teus planos vão tender a querer levar você para um status de desobediência. Porque foi assim no Éden. No Éden, o homem, quando decidiu tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal, isso representava o quê? Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus quereres e eu vou decidir o que é melhor para mim ou não. Então, ou seja, a vontade de crescer impediu ele o quê? De obedecer. Aí agora vamos para o 2, capítulo 2. Lá no 2, aí fala dos magos do Oriente que vêm e tal. Aí quando chega no 13 fala assim: tendo ele... No 13 fala assim: tendo eles partido, quem? Os magos, né? Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, de novo em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, de novo, o anjo fala com ele, de novo, de pronto, quando ele fala assim, de noite, ou seja, ele dormiu, acordou, preparou as coisas e ele não esperou nem amanhecer. De noite ele já saiu fora. Ou seja, a prontidão dele para a obediência era muito grande. Caramba, Deus falou para fazer. Às vezes a gente protela, cara. Essa é a questão. Às vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente adia, né? Semana passada eu dei um testemunho para a Fabi de uma coisa que Deus mandou fazer e eu falei para ela, eu não queria fazer.
E fiquei meio assim, Deus vai ter que fazer mesmo, né? Ela até deu risada. Eu falei, quer saber? É para fazer, Deus? O senhor está comigo? Então vamos lá, né? Então, irmãos, assim, às vezes as coisas que Deus pede podem parecer absurdas, ou podem parecer demais. Aqui a questão que eu quero salientar é o demais. Olha, José foi criado em Israel, toda a família dele era de Israel, a vida dele estava ali, ele era pedreiro, marceneiro, carpinteiro, né? Era um homem de ofício manual, que aprendeu do pai dele, que era Jacó. Não sei se sabiam que o nome do pai de José é Jacó, só lá na genealogia, né? Que Jacó que aprendeu do pai, ou seja, era um ofício que era passado de pai para filho, e ele passou para Jesus como filho, né? Só que, imagina, ele tinha construído uma clientela, vamos dizer assim, ele tinha já a oficina dele, ele já tinha a vida dele, tudo planejado. Se ele ia receber Maria, o que ele já estava preparando para receber Maria? Casa, tudo. Ele tinha tudo, construído, tudo pronto, porque ele ia receber Maria. E aí o anjo fala assim, larga tudo. Larga tudo e vai. Ele não pensou, irmãos, ele tinha tudo, eu estou falando que ele tinha tudo pronto. Como é que você sabe que ele tinha tudo pronto? Por todos os indícios que eu te falei. Em um dia, ele se desfaz de tudo e vai embora. Ele abandonou, ele virou as costas. Ele largou lá. Não, é para ir para o Egito? Eu vou para o Egito. Então, o senso de missão. Qual é a minha missão? É ser carpinteiro em Nazaré? Ou é ser o pai do Salvador? A minha missão é ser o pai do Salvador. Para ser o pai do Salvador, ele está pedindo para ele fazer o quê? Ir para o Egito? Então eu vou deixar tudo para trás e vou para o Egito. A questão que a gente tem que se fazer, se perguntar é o seguinte, qual é a tua missão, cara? A missão como igreja, como grupo, nós temos. Eu já falei várias vezes sobre ela aqui. Resumidamente, anunciar aos perdidos que eles têm pai. Anunciar aos pertences órfãos que eles não são órfãos. É isso. Agora, e como indivíduo? Como indivíduo, para você cumprir a sua missão como indivíduo. Aí eu vou bater, é aquela técnica que eu bato direto, né? Qual é o teu propósito? O teu propósito está muito alinhado com os dons e talentos que você recebeu. E para você desenvolver esses dons e talentos, tem que abrir mão de alguma coisa? A gente estava conversando isso sobre ontem, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre o que você tem que abrir mão para cumprir o propósito e desígnio de Deus. Lembra que a gente falou sobre isso? Às vezes, para você abrir mão, não é o mais cômodo, não é o que é mais confortável em termos de planejamento, não é mais nada, vamos dizer assim, nada de bom tem naquilo ali. Mas se você não obedecer, o que tem reservado para você é morte. Aqui no caso dele, era a morte mesmo, né? No teu caso, você que tem o teu talento, a tua missão, é morte também. Você está enterrando o talento. Mas só que é uma morte espiritual a longo prazo, porque você vai definhando. Você vai definhando. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês é o quê? Ensinar. Né? Cara, quando eu estou fazendo isso aqui, eu me sinto vivo. Por que eu me sinto vivo? Por quê? Porque eu estou multiplicando talento. Ou seja, o que eu tenho, eu estou multiplicando com quem? Com vocês. Parte do talento está indo para a mão de vocês. Entenda talento como dinheiro, aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Multipliquei e reparti. Melhor dado que receber. Isso, é melhor dado que receber. Perfeito. Beleza, e para a gente terminar. Mais na frente, né, falando de 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, aí, lá de novo, em sonho de novo, mesmo modus operandi, né? Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai à terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, de novo, prevenido em sonho, de novo, retirou-se para Jericó da Galileia. Então a gente tem várias passagens aqui dele sendo prevenido em sonho. Então, em sonho recebe Maria. Em sonho sai de Israel. Em sonho volta para Israel. Agora imagina, se ele largou mão de tudo, abriu mão de tudo, chegou no Egito, o que ele fez? Você construiu tudo de novo. Isso não está na Bíblia, tá, pessoal? Mas ele só trabalhava com isso. Então o que ele fez no Egito? Trabalhou com carpintaria, marcenaria. Foi isso, né? Aí quando ele começa a se instituir, criou clientela, tal, aí o anjo chega e fala, larga tudo.
Aí ele larga tudo de novo, de pronto, e volta para Israel. Aí quando ele chega em Israel, qual é a tua tendência? Nilson, isso para o lugar de onde você saiu, porque é onde está a tua família, é onde está tudo que você conhece. Eu ia usar o Nilson como exemplo, que ia falar assim, você saiu do Brasil para fazer alguma coisa, se tu volta, tu vai voltar para onde? Para o Ceará, né? Para onde você... ou Pirassununga. É onde tem família, família, onde você tem raízes, né? Não, quando ele volta para lá, em sonho, ele é advertido o quê? Não, você não vai voltar para onde você tem raízes, não, você vai abrir. Lugar novo. Isso. Reconstruir algo novo. Então, irmãos, a mensagem que eu deixo para vocês aqui é justamente essa. Não tenham medo de obedecer. Mas obedecer vai requerer de nós o quê? Abrir mão. Esvaziamento. Então José era um cara tão vazio de si mesmo que ele não tinha mais vontade própria. A vontade dele era o quê? Era de Deus. Porque Deus faz isso, faz aquilo, vai para tal lugar, larga aquilo. E ele fez. Então é impossível nós cumprirmos a vontade de Deus se nós não nos esvaziarmos. É impossível obedecer sem esvaziamento. Amém?